Após o erro de um assistente do governo, o garoto é forçado a viver com várias garotas monstros. Perdidamente apaixonadas por ele, elas vão disputar para ver quem vai se tornar sua esposa. Hoje vamos ver o anime Monster Musume. O anime começa com o protagonista Kimihito acordando com Mia do seu lado. Como já era de manhã, ele pede para ela acordar, mas ela pede para ficar mais 5 minutinhos. Ele então diz que vai preparar o banho, mas é puxado por ela que o prende com muita força. Para tentar escapar, Kimihito puxa na ponta de sua cauda e faz ela liberar seu amor por ele. Após isso, ele vai preparar o banho e lembra das reformas que teve que fazer para que Mia pudesse morar com ele. Logo ela chega para banhar e Kimihito tenta se controlar. Para fugir dali, ele diz que vai preparar o café, mas ela o puxa para banhar com ela. Com um jato de água gelada, ele consegue escapar, mas se arrepende em seguida. Enquanto preparava o café, é surpreendido por sua coordenadora que se chama Smith. Ela estava ali para verificar se ele não estava fazendo nenhuma atividade proibida. E o lembra que se ele machucá-la, isso inclui danificar a pureza dela, será presa e ela será deportada para a terra natal dela. Mesmo ele dizendo que não fez nada, a coordenadora duvida muito, pois Mia é muito linda e está perdidamente apaixonada por ele. Ao se aproximar do Prata para falar que ele não ia resistir por muito tempo, Mia aparece e o tira de perto dela, e ainda ameaça a coordenadora. Nesse momento, Smith percebe o quanto ele está sofrendo. Depois que a coordenadora vai embora, Mia conta para ele que quando chegou na sua casa pela primeira vez, ficou preocupada se ele a aceitaria. Por ela ser metade cobra, muitas pessoas a rejeitam, mas ele a recebeu com um sorriso no rosto, a deixando muito feliz. Por esse motivo, Mia se apaixonou por ele e diz que não se importa com as leis e que ele pode fazer o que quiser com ela. Durante a conversa, ela o aperta demais e quebra seu braço. No dia seguinte, Kimihito tinha que levar Mia para conhecer a cidade. Toda empolgada dizendo que estava em um encontro, o puxa com sua cauda. Mia estava se divertindo bastante enquanto ele só sofria. Ao passar por uma loja adaptada para todas as espécies, Mia o chama para entrar. Quando percebe que é uma loja de lingerie, diz que vai esperar lá fora, mas Mia o puxa de volta. Enquanto Kimihito estava totalmente desconfortável naquele lugar, Mia estava se divertindo bastante. Logo ela chega pedindo a opinião dele e ele diz não entender muito e dá a ideia dela provar. Então ela vai ao provador e o leva junto, alegando que eles tinham que ficar juntos a todo momento. Desesperado, ele sai de lá e leva algo com ele. Sem fazer ideia do que era aquilo, Mia aparece e pega de volta. Na volta pra casa, um casal zomba de Mia por ela chamar Kimihito de querido. Com muita raiva, Mia ataca eles com sua cauda, mas o Pro tenta na frente, pois se ela atacar o humano, ela será deportada. As pessoas aproveitam a situação e começam a tirar foto de Mia. Se sentindo desconfortável, ela pede para eles saírem dali. Para fugir das pessoas, eles acabam entrando em um hotel. Desesperado, Kimihito não sabia o que fazer. Mia começa a fuçar as coisas, piorando ainda mais a situação. E então ela fala pra ele que acha que os humanos ainda não gostam da sua espécie. Eles só aceitam por conta das leis. Para provar que é totalmente indefesa, Mia deita na cama e diz que mesmo que ele a machuque, ela não irá fazer nada. De repente, o quarto é invadido pelo esquadrão de segurança junto com a coordenadora. Após esclarecer as coisas, ela acompanha os dois até a saída. Eles encontram novamente com o casal e eles zombam dela novamente. E dessa vez pegam ainda mais pesado. Com muita raiva, se prepara para atacar, mas dessa vez o Prata toma uma atitude e dá um belo de um soco que atinge os dois de uma vez. Após isso, Smith o ajuda a cuidar dos ferimentos e em seguida vai embora. Mia entra e pergunta por que ele fez aquilo. Kimihito diz que não vale a pena ser deportada por causa daquelas pessoas. E mesmo ela sendo de uma outra espécie, ela ainda era uma garota. E ele não podia perdoar a forma que trataram ela. Emocionada, Mia pula em cima dele para eles continuar de onde pararam, mas são interrompidos pela coordenadora novamente. No dia seguinte, Mia estava toda feliz por causa do que Kimihito fez por ela. Ela promete que quando eles estiverem em apuros, ela vai protegê-lo. No momento em que ela fala isso, ele é capturado por uma mulher pássaro. Ele acorda em uma árvore ao lado da harpa com o nome de Papi. Ao ver um carro de sorvete, ela o puxa com ela e depois de dar 3 passos já tinha esquecido que tinha raptado ele. Depois de pagar um sorvete pra ela, Papi conta que fugiu enquanto a coordenadora não estava olhando e fala pra ele não se preocupar, pois já tinha feito isso outras vezes e nada tinha acontecido. Porém, dessa vez estava em apuros porque poderia ser deportada. Preocupada, Papi derruba seu sorvete e começa a chorar. Kimihito oferece o seu para ela e teve que segurar para ela não derrubar novamente. As pessoas ao redor entendem tudo errado. Constrangido com a situação, o protagonista tira o sorvete da sua boca e acaba sujando ela toda. Para limpar toda aquela melequeira, Papi resolve tomar um banho ali mesmo. Enquanto ele viu quanto ela é cabeça oca, é puxado para dentro da água. Finalmente, Mia o encontra. Com muita raiva, começa a discutir com a garota pássaro. Em seguida, as duas começam a brigar. Papi acaba rasgando a roupa delas e deixa o Prota em apuros. Por sorte, ninguém estava olhando, pois estavam preocupados com a garotinha que estava em cima da árvore. Papi tenta salvá-la, mas suas asas estavam pesadas demais para voar. Mia então sobe na árvore e ao chegar até a criança, acaba assustando ela. A garotinha escorrega e, por sorte, Papi consegue pará-la a tempo. Em seguida, um guarda chega para resgatar a criança, mas já era tarde demais, pois ela já havia sido salva. Ele aproveita e pergunta pelo anfitrião delas. Para evitar que Papi fosse expulsa do país, Kimihito assume a responsabilidade pelas duas. E então o guarda pede o documento delas. Sem saber o que ia fazer para se safar, a coordenadora chega bem na hora com o documento. Em casa, Smith explica que não encontrou nenhum anfitrião para hospedar a garotinha fujona, e quando estava prestes a largá-la, ela fugiu. Smith decide que Papi também vai morar
namorar com ele. Muito feliz com seu novo lar, ela puxa ele para tomar um banho com ela. A coordenadora fica surpresa, pois pensava que Mia ia se opor a isso, mas ela estava bem tranquila por achar que Papi é uma criança, mas ela tem a mesma idade que ela. Imediatamente, Mia invade o banheiro para ajudar Papi a tomar banho no lugar de Kimihito. De manhã cedo, ele sai para fazer compras, já que as duas monstrinhas comiam demais. Quando estava voltando para casa, é atropelado por uma centauro que estava à procura do seu mestre. Kimihito liga para a coordenadora, mas ela estava em seu dia de folga e o deixa na mão. Enquanto tenta explicar para ele sobre uma simpatia maluca, uma moça é roubada na sua frente. Com sede de justiça, a centauro jura que vai capturá-lo com sua espada. Como ela não pode machucar o humano, chama o prota para ir com ela. Mas quando ele vai montá-la, leva um coice. Agarrado na cintura, os dois perseguiam um bandido. O ladrão acelera, mas Centauro é rápida demais. Mesmo com alguns obstáculos e com um belo salto, ela consegue alcançá-lo. Quando estava prestes a dar o golpe final, é atrapalhada por Kimihito. Ele estava quase caindo e segura ela com muita força. Vendo a cena, o ladrão perde o controle. Como estava indo muito rápido, Centauro acaba batendo. Em seguida, o ladrão aparece com a espada dela, dizendo que vai cortá-la. Mas Kimihito entra na frente para defender ela. Para a felicidade dele, a espada era falsa e ele sofreu apenas pequenos ferimentos. Por telefone, Smith diz que centauros podem ser montados apenas pelo seu mestre, e que montar nela era quase um pedido de casamento. Sabendo disso, Kimihito se ajoelha e se desculpa profundamente, pois não sabia o quanto isso era importante. Centauro, já apaixonada por ele, pede para que ele a chame de Seria, um nome mais íntimo. Ela então pede para ele ver como seu coração estava saltitando por ele, e diz também que essa foi a primeira vez que alguém se sacrificou para protegê-la. Por isso ela o aceita como seu mestre e promete lealdade eterna. Mia e Papi aparecem querendo saber onde ele arrumou mais uma namorada, e agora o coitado tem que dar conta das três. À noite, as três disputam para ver quem vai se casar com ele. Pela manhã, Mia explica as leis culturais interespécies para Seria e Papi, deixando bem claro que a intercambista mais velha é a mais importante de todas. Ao ver seu Dali com um machucado no rosto, Mia fica muito brava. Ele então explica para ela que conseguiu isso depois de entrar no banheiro na hora errada. Vendo os dois próximos demais, Mia dá um jeito de separá-los e começa uma briga com Seria, enquanto Papi estava com a cabeça quase explodindo com tantas informações. Ela então chama para eles tomarem um banho juntos. Kimihito ajuda Papi a colocar o maiô que ela ganhou da coordenadora. Ele passa por alguns momentos difíceis e vai para dentro da banheira, onde Papi o usa como boia. Ela diz que vê ele como irmão e quer fazer algumas coisas com ele, mas é impedida por Seria, que descobriu que ela não é uma criança. A garota Minotauro pede para que ele suba nela e foge com ele até um parque. Ele se desculpa por ter segurado forte demais, mas ela fala que isso não é um problema. Ao verem o casal de mão dada, Seria pede para Kimihito segurar sua mão. Ao fazer isso, ela fica muito emocionada. Do nada, Mia cai do céu e Papi aparece em seguida. Mia e Seria começam a brigar novamente pelo prota. Depois de ser sufocado por diversas vezes, Papi o salva e agora a disputa era entre as três. Smith, que estava passando por ali, tenta ajudá-lo, mas quem acaba sendo atingido é ele. Em casa, as três maluquinhas estavam atrás da porta, se sentindo culpadas pelo que aconteceu. Elas pedem desculpa e prometem que vão se conter para não causar mais problemas a ele. Ele levanta e diz que a culpa maior é da coordenadora e que é normal famílias ter problemas. Ao ouvir isso, Smith lembra do projeto de reforma cultural interespécie, onde um humano pode casar com outra espécie e que Kimihito seria o cobaia. Após a coordenadora ir embora, o protagonista tenta dormir, mas estava aflito com essa notícia. Mia não perde tempo e vai até seu quarto e tenta seduzi-lo para ser escolhida como sua esposa. Papi chega pela janela e estraga um momento entre os dois. Após deixar Mia no chão, ela vai direto ao ponto e deixa o prota chocado por ela ser tão direta. Seria chega quebrando a porta e o prota agradece por salvá-lo e diz que Papi e Mia estão agindo muito estranho. Seria explica que em noite de lua cheia, seus instintos despertam por completo e elas perdem o controle. Apesar de Seria parecer controlada, ela também deseja casar com o prota e diz que ele pode tocá-lo quanto quiser. As outras duas acordam e começam a perseguir o prota novamente. Vendo quanto elas estavam descontroladas, percebe que não ia dar conta das três e para salvar sua vida ele foge dali. No dia seguinte, elas agem como se nada tivesse acontecido e ficam surpresas ao ver o coitado todo machucado. Depois de dizer que isso aconteceu porque ele deixou elas inseguras por conta da sua indecisão sobre o casamento, diz que vai começar a tratar as três como noivas e capota em seguida. Mia estava toda feliz depois que seu amado falou aquelas coisas. Enquanto Kimihito preparava a janta, Seria polia sua espada e Papi estava jogando um pouco. Ele então avisa que o jantar está pronto e quando Mia vai verificar, é atacada por algo que estava dentro da panela. Seria explica que aquilo era um slime, mas não tinha com que ele se preocupar que ela iria protegê-lo com sua espada. Porém, quando o slime aparece novamente, a única coisa que ela consegue é deixar sua espada toda melecada e não tem sucesso na luta. O prota então vai tomar o banho. Durante seu banho, Seria aparece alegando que estava ali para garantir sua segurança. Enquanto eles conversavam, Kimihito percebe que seria perigoso se a slime entrasse na banheira e nota gotas caindo do teto. Em busca da sua espada, Seria toca no lugar errado e acaba desmaiando. Kimihito é capturado pela slime, que se transforma em uma linda garota. Ela começa a fazer as mesmas coisas que viu as outras garotas fazendo e acaba sufocando o prota. Para escapar, ele se joga dentro da banheira. Após isso, ele explica para as meninas o que fez para lidar com a criatura gosmenta. Pensando que ela não iria sair da banheira, se depara com ela ao lado de Papi. Mia e Seria estavam revoltadas
revoltadas depois de encontrar todas as suas coisas melecadas. Elas tentam atacá-la, mas Papi a defende e dá a ela o nome de Su. Kimihito faz uma capa para ela e a deixa ainda mais fofa. E tenta convencê-lo que é melhor entregar a Slime para a coordenadora, pois ela pode ser uma imigrante ilegal. Papi ouve que Su poderia ser presa e foge com ela. O Prota sai correndo atrás das duas sem fazer ideia de onde elas poderiam ter ido. A Slime se assusta ao ver o rio e Papi acaba deixando ela cair. Para o azar do Prota, ele parou bem no lugar errado e na hora errada. Logo, algumas crianças chegam e chamam Papi para brincar. Com isso, Kimihito descobre que ele estava saindo escondido. Quando a brincadeira começa, Su acha super divertido. Ela suga um pouco de água que faz com que ela fique maior. Agora que estava carregada, ela começa a brincar com as crianças. Enquanto eles se divertiam, um carro em alta velocidade quase atropela uma criança. Ela é salva por Su, que usa seu próprio corpo para salvá-la. A Slime acaba ficando presa no muro que desaba por conta do impacto. Papi tenta segurá-la, mas ela escorrega. Por sorte, Kimihito chega a tempo de impedir que ela caia na água. Papi, muito feliz, voa para abraçá-la e deixa o Prota no vácuo. Após isso, o protagonista liga para Mi e Séria para avisar que Su vai passar o tempo com eles e que eles só tinham que manter segredo da coordenadora. Porém, assim que ele chega em casa, dá de cara com ela. Que anime emocionante! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!